No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte. Estamos começando pela Rural de Natal FM, a rádio da família, o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 20 de abril de 2025, domingo de Páscoa. O programa de hoje vai tratar de um tema que é muito pouco debatido. Por esse motivo, a grande maioria das pessoas ainda não tem conhecimento sobre um mal que vem crescendo silenciosamente, principalmente aqui no Brasil. Com certeza, você já deve ter ouvido falar, você já conheceu alguém, conhece alguém, ou até mesmo você que já tenha sido vítima de algum tipo de abuso. Abuso sexual, abuso de poder, abuso de autoridade, abuso de negligência infantil, entre tantos outros tipos de abuso. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Você já ouviu falar em abuso espiritual? Pois é. O abuso espiritual é considerado um crime perfeito. Por quê? Porque ele não deixa rastros e por isso é um dos mais perigosos que existe. E neste domingo de Páscoa nós vamos falar mais sobre este tema com o professor, escritor, palestrante e tradutor Gabriel Perricet, autor do livro Abuso Espiritual, Manipulação Invisível, publicado pela editora Paulus. Professor, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos à nossa conversa. Vamos lá. Professor, é isso mesmo? O abuso espiritual é tudo isso mesmo que a gente falou, de ele ser um crime perfeito? Podemos dizer que é um crime perfeito porque muitas vezes a vítima nem percebe que é vítima deste tipo de abuso e porque esse abuso atua sobre o invisível, que é a alma, o espírito, a consciência, a interioridade, né? A nossa fé, enfim. Então é bom frisar que abuso espiritual sempre tem a ver com espaços religiosos e podemos também dizer, um abuso de poder religioso. Então o abuso espiritual também pode ser chamado abuso religioso ou violência religiosa, mas o que é também interessante perceber é que, e essa é a tese principal do meu livro, o abuso espiritual é a matriz, é a fonte de todos os abusos que possam acontecer em âmbitos religiosos, numa igreja, numa comunidade de fé, num grupo, né, apostólico, missionário, onde quer que haja algum tipo de autoridade religiosa, essa autoridade pode se transformar numa autoridade abusiva que vai provocar uma série de desdobramentos na vida dessas vítimas. Então, o livro procura mostrar isso, que o abuso espiritual é o abuso que está no âmago do abuso sexual, do abuso financeiro, do abuso patrimonial, do abuso escriturístico, do abuso trabalhista, uma série de abusos que acontecem, infelizmente, em todo tipo de âmbito religioso. Pode ser a igreja, uma igreja cristã, pode ser na igreja católica, pode ser num grupo espírita, pode ser, enfim, qualquer tipo de lugar onde haja essa motivação religiosa. Senhor, a gente começou aqui quase que pela metade do nosso bate-papo, mas o que levou o senhor a pesquisar sobre esse assunto? Olha, ao longo da vida a gente vai vivendo na igreja, vai acompanhando o surgimento de novos movimentos, a mudança dos tempos, a mudança de mentalidade, até uma mudança positiva, na medida em que também coisas que eram abafadas e subnotificadas passaram a ser mais notórias, mais divulgadas, sobretudo nos últimos 5 anos, 6, 7 anos, a igreja, né, se deu conta de que não dava mais para ocultar tantos problemas que também não eram vistos mais como algo pontual. É um problema de uma paróquia, é um problema de uma diocese. Não. É infelizmente uma eclesiopatia, é uma doença da igreja. Se nós nos concentrarmos na igreja católica, que é onde eu me situo, onde eu, né, sempre fui católico, nasci em ambiente católico, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo histórias e, sobretudo, eu comecei a conversar com muitas vítimas, pessoas que, por um motivo ou outro, eu conheci e que eram provenientes de ambientes tóxicos dentro da própria igreja. Saíram de um movimento, saíram de um grupo, saíram, enfim, de alguma instituição católica
trazendo feridas essas que estavam relacionadas com abuso de consciência, abuso de poder, né, por parte de lideranças que deveriam servir a igreja, servir a Deus, e se utilizaram e se serviram da sua condição de lideranças para obter vantagens pessoais, ferindo pessoas que estavam ali tentando fazer alguma coisa e se viram capturadas pelos abusadores. A área religiosa, e aí a gente abre, né, num contexto mais amplo, saindo um pouco da Igreja Católica, mas dentro do contexto religioso mesmo, é uma área mais, digamos assim, propícia para se aplicar esse tipo de abuso. Vamos dizer assim, o abuso de poder, ele está em toda parte. Nós somos vítimas de vários tipos de abuso, né? Por exemplo, um serviço de saúde ruim numa cidade, um serviço público de saúde ruim, é um abuso de poder, porque quem está no poder deveria cuidar disso, não cuida e por negligência e talvez até por maldade nos coloca em uma situação de risco, não nos ajuda a viver, né? E pode provocar uma série de problemas. Então, quando a gente fala em abuso espiritual, a gente se refere ao abuso praticado dentro de instituições religiosas. Tá? E, completando a minha resposta anterior, à medida que eu fui vendo a multiplicação dos casos que foram chegando até mim, isso me levou a pesquisar. E pesquisando eu encontrei, na verdade, um padrão abusivo. Vários autores não brasileiros já vinham escrevendo, estudando sobre isso na Itália, na França, nos Estados Unidos, e até mesmo, vamos dizer, o campo protestante ou o campo evangélico tem se preocupado com isso já dos anos 1980, 1990, e na Igreja Católica esse tema nunca ficou muito em evidência, mas recentemente, por causa do Papa Francisco, começamos a ver que era e é uma questão da igreja toda. De modo que eu fui atraído também por essa preocupação e, por incrível que pareça, eu escrevi este livro sem saber que seria o primeiro livro de um autor brasileiro sobre o tema. Quem me falou isso foi o padre Ronaldo Zacarias, que fez o prefácio do livro, e falou assim: olha, nós temos traduções no campo católico, mas nós não temos autor católico que escreva sobre isso. E, a bem da verdade, existem livros escritos por brasileiros que não são católicos sobre o tema de abuso de poder nas igrejas evangélicas, etc. De modo que a editora Paulus foi muito corajosa e pioneira nesse sentido, de abrir espaço para uma discussão que o Papa Francisco tem provocado em toda a igreja. Então é muito bom que já tenha chegado agora aos brasileiros e possamos falar com isso, ou sobre isso, aliás, com maturidade, com tranquilidade, mas também com firmeza e com clareza de ideias. Ou seja, a partir de agora, com a publicação do livro, o livro chegando às pessoas, é possível a gente acreditar que o número de fiéis que se sintam encorajados em fazer denúncias possa vir a aumentar. Espero que sim. Porque né? se nos outros países que já se fala abertamente sobre o problema do abuso, e aqui no Brasil, entre aspas, é uma novidade, muita gente desconhece o abuso espiritual, esses abusos praticados pelos padres, pelos pastores. Claro que aqui a gente não vai generalizar, são casos, a gente pode dizer casos isolados, mas é uma motivação para que as pessoas acordem para essa nova realidade. Em outros países já foi possível fazer um relatório mais extenso, sempre focando muito no abuso sexual. Mas o que é interessante perceber é que o abuso sexual é apenas um dos abusos debaixo do guarda-chuva do abuso espiritual. Pode haver abuso espiritual e não haver abuso sexual, mas toda vez que há abuso sexual, houve abuso espiritual. O abuso espiritual é essa invasão na privacidade religiosa de um indivíduo, é uma invasão na consciência religiosa de um indivíduo, e daí, a partir desse aprisionamento, o abusador pode obter vários benefícios. Pode ser benefício na linha do uso, né, sexual, do abuso sexual, mas também pode ser no abuso patrimonial, pode ser no abuso trabalhista, né, pode ser no abuso escriturístico, pode ser no abuso político, ou seja, a violência causada ou proveniente do abuso espiritual é múltipla, mas é importante perceber que o abuso espiritual tem um padrão
E identificar esse padrão é importante para que nós não sejamos vítimas e também para que nós não sejamos abusadores, porque o poder é uma grande tentação. Uhum. Qual que seria o padrão? Um dos padrões, por exemplo, é a duplicidade de vida, né? O abusador tem duas faces. Ele tem uma face bondosa, religiosa, piedosa, devocional, e tem uma face monstruosa, doentia, predadora. Tanto é assim que muitas vezes o abusador espiritual, ele pode ser visto por um grupo de pessoas como alguém santo. E ao mesmo tempo, em outros momentos, as suas vítimas vão encontrar nessa mesma pessoa um monstro. Isso acontece direto, e já há casos recentíssimos de instituições cujos fundadores, por um lado, faziam um extenso trabalho de apostolado, levavam vários jovens ao sacerdócio, estimulavam a devoção e a obediência ao próprio Papa, e com isso se blindavam, para ao mesmo tempo, em outros momentos, se apresentarem como autênticos predadores sexuais ou como autênticos predadores da vida espiritual de determinados elementos, porque o predador, ele não ataca a todos, ele seleciona as suas vítimas e consegue viver nessa penumbra, de modo que ele se oculta o tempo todo. Por isso que o subtítulo do livro é A Manipulação Invisível, porque a gente não consegue perceber, né? Mas se a gente estiver atento e olhar para os padrões abusivos, a gente começa a identificar o comportamento do predador. Quer dizer, outro dado, por exemplo, muito comum, quando você entra num grupo sectário, pode ser até um grupo católico, com comportamento sectário, e você recebe um bombardeamento amoroso logo no início, você mal chegou e é acolhido, abraçado, compreendido, tudo, recebe tudo. Tudo aquilo que você quer ouvir, né? Aquilo que você precisa ouvir. Quem não quer ser amado, né? Quem não quer ser compreendido? Então você fala, nossa, encontrei o lugar perfeito, encontrei o céu na terra. Só que isso pode não ser também, sim, mas pode ser também uma forma de cooptação que depois vai gerando um envolvimento que depois vai mostrar, aí sim, a instituição, esse tipo de instituição abusiva pode mostrar suas garras depois. E aí, por exemplo, começa a abusar do seu tempo, te dando muitos encargos, muitas funções. Inicialmente você fica até lisonjeado, nossa, que bom, essa instituição conta comigo, acredita em mim. Só que isso vai me afastando da minha família. Eu vou vendo a minha família como algo meio negativo, porque na minha família espiritual eles me amam, confiam em mim, me apoiam, mas na minha família de sangue, o pessoal até fala que eu estou ficando meio fanatizado. São eles que estão sendo influenciados pelo mal, pelo demônio. Eles não sabem o que eles estão falando. Eles não sabem. Então começa a vida começa a ficar também com uma certa duplicidade. Só que à medida que você vai sendo envolvido por aquele grupo seleto, você vai adoecendo, vai se fanatizando e vai se transformando também, de certa maneira, numa pessoa abusiva, porque você pensa mal dos outros, julga os outros, acha que só você que está certo, só você que tem a verdade, os outros vão para o inferno, e aí começa todo um processo de vertigem religiosa, fruto de um comportamento disfuncional na religião. Agora, professor, uma informação que me veio agora aqui, geralmente essas pessoas que acabam procurando essas novas comunidades, enfim, lembrando que nós não estamos generalizando, mas é uma realidade que está aí e a gente precisa observar os padrões. Se faz toda essa, não sei se a gente pode dizer, essa lavagem cerebral de acolhimento, de tudo isso que o senhor falou, para que a pessoa realmente fique naquela comunidade, na igreja, depois é difícil para sair. Como que a pessoa consegue... É possível se libertar disso? Olha, eu tenho conversado com pessoas que ficaram presas a grupos sectários durante 5, 10, 15, 20 anos. Porque tem uma ambiguidade muito grande nisso, né? Por um lado, a pessoa pode realmente obter algum tipo de consolo. Sei lá, ela, por exemplo, chegou na comunidade
com inseguranças, com problemas, e por incrível que pareça, ela abandonou um vício, ela ganhou um certo sentido para a vida, ela recuperou a vontade de rezar. Então ela vê nisso benefícios, que são realmente benefícios. Só que o preço que ela precisa pagar por esses benefícios não é de graça, né? Ela não recebeu isso de graça. Ela foi sequestrada por uma liderança que sempre vai dizer: mas você esqueceu que você chegou aqui, você era um trapo, que você era um lixo, aqui você recuperou a sua dignidade. Em troca disso, você precisa ter uma lealdade acima de qualquer suspeita. Você precisa prestar um certo culto a essa liderança, você precisa se entregar a esse grupo, porque esse grupo também se entregou a você. Ou seja, todo tipo de abuso é, na verdade, um relacionamento doentio. Então, um relacionamento doentio com uma paróquia, com um grupo, com um movimento, com a própria igreja, é doentio. E não é bom, e não faz bem, e não tem nada a ver com religião, na verdade. Sim. Né? Eu tive um professor de teologia que dizia assim: a religião é muito bom, é muito boa. Ter uma religião é muito bom. Só que é como cachaça. Né? Você tem que tomar pouco e saber a procedência. Idealmente, você pode dizer: nossa, é bom a pessoa ter uma vinculação religiosa, é bom a pessoa ter um relacionamento com Deus, é bom ter uma comunidade de fé, é bom ter irmãos de fé. Tá, mas tem que ter medida. E tem que tomar cuidado com aqueles que se aproveitam disso e estão caçando, farejando as suas vítimas. Quer dizer, e não me refiro apenas às vítimas mais inocentes, as crianças e os jovens, que podem ser vítimas e são vítimas de lideranças abusivas, mas até mesmo adultos, que por algum tipo de vulnerabilidade se deixam envolver, né? E entram e se fanatizam e se transformam em pessoas proselitistas, em pessoas que perdem o vínculo com as outras pessoas em função de uma proposta que, ao longo do tempo, vai se mostrando destruidora. Então pode acontecer que a ficha só caia 10, 15, 20 anos depois. Só que a pessoa, quando sai, ela sai em frangalhos, ela sai destruída espiritualmente. Talvez pior do que entrou. Muito pior do que entrou, porque à medida que o tempo foi passando, ela foi tendo contato não mais com aquele Deus de misericórdia, mas com um Deus exigente, cruel, insaciável, que está sempre cobrando coisas, que ameaça com o inferno, um Deus ruim, um Deus triste, né? De modo que nesse momento a pessoa não consegue mais ver a Deus. Ela já está envolvida por uma imagem de Deus, ela está sequestrada por uma imagem de Deus distorcida. Professor, a gente precisa fazer um pequeno intervalo aqui no Aprendendo com a Igreja e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco deste programa, dessa entrevista que está muito interessante. A gente ainda tem muito o que falar e você fica aí nos acompanhando que daqui a pouquinho então a gente volta. Até já! Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. De Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 20 de abril de 2025. Hoje, conversando com o professor Gabriel Perricet sobre abuso espiritual. Professor, no primeiro bloco, nós falamos bastante sobre a origem, né, do abuso e o senhor tocou num assunto importante, quer dizer, todo assunto é importante, mas a questão dos jovens, sim, né? Eles são mais propícios a sofrer esse tipo de abuso? O abusador espiritual ou as instituições que, de certo modo, institucionalizaram, né, tornaram o abuso uma prática institucional, olham para o jovem como uma carne saborosa, né? Por quê? Por exemplo, existem lugares que fazem proselitismo, mas tem muita dificuldade de captar ou de cooptar pessoas que já passaram por outras experiências, que já viveram na igreja situações de aperto, de conflito, e que, portanto, já estão um pouco mais atentas e um pouco mais desconfiadas. Muitas vezes o jovem
o adolescente, o jovem, está nascendo para a realidade e está buscando alguma coisa, buscando um mentor, uma instituição, um lugar de pertencimento, um agrupamento, uma comunidade. Então, para o abusador espiritual, e é bom frisar, como você tem falado aqui, nós não estamos nos referindo a todas as igrejas ou a todos os movimentos, mas quando existe um abusador espiritual que fundou um movimento, ou mesmo algum abusador que vive da estrutura da igreja, está lá dentro como um parasita, como um oportunista, que aproveita, por exemplo, da credibilidade da Igreja Católica para poder trabalhar e atuar, né, com a sua perversão, esse abusador detecta nos jovens, vamos dizer assim, essa possibilidade de atingir mais rapidamente seu objetivo. Porque os truques que utiliza dão mais certo. O jovem é mais idealista, o jovem está procurando, aceita ser orientado muitas vezes. Então, se você pega, por exemplo, um jovem, uma jovem que já tem problemas familiares, ou está em dúvida sobre o seu futuro, não sabe se tem vocação, se não tem vocação, almeja viver uma vida de fé mais intensa e chega perto desse abusador, esse abusador fareja que essa é uma presa fácil, que é uma vítima perfeita. E vai trabalhar com esses truques, vai usar esses truques, que é esse de mostrar muito carinho, muita compreensão, e ir se colocando como uma espécie de pai ou de mãe espiritual, que compreende, que aceita, que valoriza, que dá funções, que, digamos assim, promete, não, aqui você vai ser feliz, aqui você vai encontrar sua vocação para com Deus. Então, a gente sabe que o trabalho de acompanhamento espiritual, ou de direção espiritual, ou o trabalho das mestras de noviças, ou dos orientadores, ou dos confessores, enfim, todo esse trabalho de orientação que há dentro da igreja e também há em outros lugares, é um trabalho vital para que o jovem tenha discernimento e decida por conta própria o que quer da sua vida e da sua vida religiosa em concreto. Agora, quando o abusador vai envolvendo a pessoa, o jovem, e chega uma hora e fala assim: olha, Deus me disse que você tem vocação para entrar aqui neste grupo. Já começou uma coação. E se isso envolve outros tipos de chantagem do gênero, olha, você já recebeu tanto aqui do nosso movimento, você não acha que chegou a hora de você também dar a sua contribuição, a sua vida, o seu tempo, né? Ou quando o abusador começa a entrar demasiadamente na vida e na consciência desse jovem e dizer: olha, você precisa falar tudo, você tem que confiar em mim, porque eu sou representante de Deus na sua vida, você tem que ter uma sinceridade selvagem, você não pode esconder nada de mim. Ora, você está fazendo aí uma invasão de intimidade, uma invasão de consciência que jamais poderia ser algo aceitável segundo a ótica da igreja e a ótica do evangelho. Mas o abusador não tem limites, ele se considera, ele pensa que tem esse direito, porque ele se considera realmente alguém superior aos outros. Ele não está ali para servir, ele está ali para obter vantagens a partir do cargo ou da posição ou do poder que ele possui. Então, o jovem e a jovem são realmente mais vulneráveis, né? Porque todo abusador trabalha com relações assimétricas. Então, vamos pensar, o pastor e as ovelhas é uma relação assimétrica. O mais velho, o mais novo, uma relação assimétrica. O mestre e o discípulo, uma relação assimétrica. As relações são assimétricas. Quer dizer, sempre vamos ter algum contato com alguma autoridade. O chefe e o funcionário, o pai e o filho, são relações assimétricas. O problema é quando aquele que está acima se utiliza dessa assimetria para destruir, humilhar ou se aproveitar da fraqueza do outro. Então, por isso que o jovem e a jovem são alvos preferenciais de um certo perfil de abusador, porque ele já está numa relação assimétrica e ele se prevalece disso. Mas aí, professor, entra a questão da observação dos pais também em relação aos jovens. Pois é. Então, alguns abusadores são tão perversos e tão abusadores que eles conseguem também manipular os pais.
Aí... E aí você vê o alcance dessa maldade, né? Ou podem fazer também o seguinte, eles podem começar a apresentar os pais para esse jovem como pais que estão indo contra a vocação dos filhos. Eles não entendem, não conte nada para eles, porque eles não vão entender a sua vocação. É uma vocação muito elevada, muito específica. Os seus pais, na verdade, nem são, né? Tem até problemas, né? Seus pais também não frequentam a missa, né? Então, veja, eles já não estão mais na mesma sintonia de fé de você e tal. Então, ou seja, ele vai criando uma cisão. E um dos outros truques manjados, mas mesmo assim eficientes do abusador, é de isolar a vítima. Tirar a vítima de perto de pessoas, amigos, de alguma rede de apoio que poderia dizer: cara, acorda, você não, o que está acontecendo com você? Você já não anda mais com a gente? Você só quer ficar rezando o terço o dia inteiro? Não tem nada de errado aí, não, eu encontrei minha vocação. E quanto mais você tenta arrancar a pessoa fanatizada do grupo fanático, mais difícil. Então, mas esse é um processo de cooptação, é sofisticado o negócio. Professor, uma coisa que chamou a atenção, que o senhor comentou, que geralmente o abusador ele já vem com esse espírito do abuso. Então ele vai e funda uma comunidade, enfim, e ele vai captando as pessoas. Ou seja, tem gente que já se aproveita, já cria uma situação dessa com segundas intenções, mas tem aqueles também que acabam se formando justamente por conta do poder que lhe é confiado. É isso mesmo? Sim. E aí tem que levar em conta também uma outra disfunção que o Papa Francisco tem apontado, que é a seguinte: determinados ambientes já são abusivos. Quer dizer, já existe uma cultura abusiva em determinados ambientes, religiosos ou não. E quando uma pessoa está ali dentro, ela começa a ser assimilada por essa cultura e começa a expressar também os valores ou os antivalores dessa cultura na sua própria vida. Quer dizer, se eu estou vivendo e vivi sempre num ambiente de autoritarismo, pode ser que eu veja o autoritarismo como um valor. Quer dizer, então, só que num dado momento eu fiquei de baixo e agora eu estou numa posição superior. No livro eu falo muito de que algumas comunidades fanáticas possuem castas, em que há as castas dos fanáticos de baixo e os fanáticos de cima. Os fanáticos de cima mandam nos fanáticos de baixo. Mas os fanáticos de baixo têm um sonho. Quem sabe se eu for mais fanático eu não consigo subir um pouquinho nessa escala, né? Quer dizer, porque, veja, às vezes acontece isso. É outro truque de manipulação abusiva. Eu entrei numa instituição, eu comecei lá embaixo. Mas depois de um certo tempo eu já começo a ter gente abaixo de mim, eu já começo a fazer proselitismo e eu tenho também o meu rebanhozinho, e naquele rebanhozinho eu posso exercer também uma certa autoridade, um certo poder. Então eu vou reproduzindo aquilo a bronca que eu levei do pastor superior, eu como pastor inferior posso jogar sobre as minhas ovelhas de baixo, os meus fanáticos de baixo. É mais ou menos a história do bicho da faculdade, né? Um dia eu fui bicho, outro dia eu sou veterano, então exatamente, vou descontar. É um ótimo exemplo. Quer dizer, a cultura do trote é uma cultura horrível. Mas quando você entra e quase que você aceita, tá bom. Pode me bater, porque ano que vem eu vou estar, minha vez. Eu vou estar no segundo ano, aí os de baixo vão apanhar. Ou seja, existe uma cultura abusiva, autoritária. No caso da Igreja Católica, o Papa Francisco tem falado muito do clericalismo, que é, por exemplo, isso, achar que o padre, pelo fato de ser padre, ocupa uma posição de poder inquestionável. E aí é sempre perigoso falar isso, porque alguém pode dizer, então você está atacando a igreja, você está atacando o sacerdócio. Não, eu estou tentando entender e alertar para uma disfunção que é causa de abusos. Porque se o sacerdote, se o padre não percebe que a sua posição de poder, na verdade, é uma posição de serviço, ele pode se transformar num abusador. Eu conversava com um seminarista recentemente e ele falou, professor, eu estou preocupado. Por que você está preocupado? Eu perguntei, ele falou, olha, porque estão chegando no seminário, eu já estou um certo tempo lá, daqui a pouco já vou em diante, mas os novos estão chegando e eu estou achando tudo muito estranho. Mas por quê? Porque eles chegam dizendo assim, eu quero
já quero entrar no seminário, já quero sair, porque eu quero ter a minha paróquia, com a minha secretária, com o meu carro, com as minhas ovelhas, com o meu espaço, com a minha liberdade. Ou seja, tem um projetinho de poder já na sua cabeça, né? Ou então, se ele quiser se espelhar em alguns evangelitubers atuais, eu quero ter o meu canal, os meus seguidores, a minha monetização, vou monetizar o meu terço, vou monetizar a minha missa, vou monetizar a minha pregação. Então, todos esses desvios, né, do que é realmente o serviço dentro da igreja podem e infelizmente levam a uma série de abusos. É um desvio psicológico também. Podemos dizer que é um desvio psicológico, um desvio da própria fé, da própria compreensão que a pessoa tem da igreja. Ainda estamos pesquisando, eu tenho lido muito sobre isso e não há ainda uma definição. Não se sabe bem até onde vai o mau-caratismo, até onde vai a hipocrisia, até onde vai a doença mental, até onde vai... não sei, a própria índole do ambiente que me propicia isso, que me autoriza a ser assim, eu vou naturalizando isso, né? Pensa, por exemplo, em famílias em que dar uma surra no filho era algo natural. Sim. E tem gente que até hoje, assim, naquele tempo sim, os pais educavam porque batiam. Meu Deus do céu, é uma coisa horrível, uma tortura. Eu me lembro na vizinhança, no Rio de Janeiro, ouvir gente, crianças, gritando, apanhando dos pais. Há não muito tempo. Na própria escola tinha palmatória. Sim. Ou seja, era uma violência naturalizada, mas a violência ganhou outros formatos, talvez menos evidentes, mas igualmente intoleráveis, né? Mas nós acabamos tolerando essa violência. E a violência espiritual, como nós já conversamos aqui, ela tem essa característica, ela é invisível, ela é intangível. Como é que eu vou provar que um líder religioso está inoculando culpa em mim se eu próprio realmente me sinto culpado e tenho medo de ir para o inferno, e com medo de ir para o inferno eu vou obedecer a tudo que o seu mestre mandar? De modo que nós temos que crescer muito em discernimento para poder captar essas coisas, né? Por isso que é um dos crimes mais perfeitos que existe. Talvez seja o mais perfeito de todos. Não deixa rastro. Não, e parece que a vítima concorda. Ela aceita. Porque um dos outros truques de manipulação, isso acontece também em relacionamentos amorosos, é que o abusador consegue uma espécie de consentimento que na verdade não é consentimento. Não é consentimento, mas ele envolveu a pessoa de tal modo que a pessoa parece que está dando consentimento para que aquela violência aconteça. E por isso, às vezes, um relacionamento abusivo pode durar tanto tempo, ou uma pertença a um grupo abusivo religioso pode durar tanto tempo. Porque a vítima, no fundo, pensa que ela realmente está dando seu consentimento. Não ao abuso, mas a uma verdade superior, e esse abuso, ou essa violência, ou esse sofrimento, parecem fazer parte do pacote. Então, é por isso que é muito importante ouvir as vítimas. Sim. E validar o sofrimento das vítimas, porque está cheio de contradições, cheio de culpas, cheio de medos, e é um sofrimento psicológico, espiritual, emocional e físico, porque há uma hora em que também o abuso espiritual fica visível, na medida em que a pessoa perde peso, tem insônia, tem ideação suicida, tem medo de viver, tem dificuldade de aceitar uma série de coisas que são normais, mas para ela já não são mais normais, porque tem um código moral, um código moralista, um código legalista que a impede de fazer isso, fazer aquilo, e de certa maneira ela se sente superior com esse sofrimento, que na verdade é um dolorismo injusto, mas que ela se convenceu de que, de algum modo, faz parte do cristianismo ou da sua religião. É mais ou menos aquela história, eu estou sofrendo, mas Deus sabe porque eu estou sofrendo, e não é que eu mereça esse sofrimento, mas se eu estou sofrendo é porque Deus quer que eu mereça. Pois aí ela vai levando esse sofrimento, que pode ser finalizado pelo nome de Deus mesmo. E na história da igreja, na história dos santos, isso aconteceu muitas vezes.
santos pelos quais a gente tem devoção, tiveram na sua vida religiosa situações em que elas foram abusadas espiritualmente, mas, dada a sua santidade, viram naquilo uma cruz, viram naquilo uma mortificação, tal. Sim. Ótimo, muito, muito bem, mas são casos muito pontuais. Quer dizer, não precisa ser assim. A vida religiosa não precisa ser uma fonte de contínua angústia, depressão, medo, culpa. Não precisa. O senhor participou recentemente da reunião do clero da Arquidiocese. O senhor comentou que Jesus mesmo foi vítima de abuso espiritual. Eu estou convencido disso. E hoje é domingo de Páscoa, a gente... É verdade, uma ressurreição, né? Quer dizer, Jesus foi vítima, né, de abuso espiritual, mas ele também nos ensina a escapar disso, a combater. Porque ele combateu, ele foi para cima, ele denunciou, ele falou raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, ele desmascarou as lideranças religiosas abusivas. Foi vítima dessa violência, mas ao mesmo tempo superou essa violência num outro patamar, transfigurando suas feridas. Talvez seja uma boa reflexão para a gente nesse momento. Tá certo. Professor, vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouco, então, a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. Continue aí. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, domingo de Páscoa, dia 20 de abril de 2025, hoje conversando com o professor Gabriel Perricet sobre abuso espiritual. Professor, eu acho que seria interessante agora, nesse último bloco, a gente prestar um serviço de utilidade pública para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha pelo YouTube. Como que eu consigo identificar um abuso espiritual? Olha só, realmente é a grande pergunta, né? Eu recomendo, assim, sem nenhum tipo de cabotinismo, mas eu recomendo que leiam o meu livro. O seu livro, exatamente. Por um motivo muito simples. No livro, a explicação fica mais coerente, né? Numa entrevista, a gente fala uma coisa, esquece outra. Eu acredito que no livro a pessoa vai encontrar uma argumentação mais sólida. Porque, além da experiência que eu tive conversando, entrevistando vítimas, e de certa maneira descobrindo que eu também sofri uma série de pequenos abusos espirituais ao longo da vida, eu também fiz uma pesquisa bibliográfica e tem muita coisa interessante sendo escrita não só no campo católico, porque é um padrão abusivo. Então acho que o livro pode ajudar muito. Em paralelo a esse livro, Abuso Espiritual, Manipulação Invisível, não sei, tem câmera aqui? Tem, né? Tem, isso aqui. Então, aqui está o Abuso Espiritual, né? Esse aqui é o livro da Paulus, vocês podem comprar na loja da editora Paulus. Mas eu também publiquei pela Paulus um livro, que é um livro de Cristologia, que é o fruto da minha tese de doutorado, né, em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, e se chama Ele Está no Meio de Nós, uma Cristologia do Encontro. E eu tenho falado que o veneno está aqui, no livro sobre o abuso. Mas o antídoto está aqui, né? Então vamos lá. Eu diria que um passo importante é ler o Evangelho com essa perspectiva. Olhar Jesus como alguém que foi vítima de abuso espiritual. Constantemente. Pega aquelas discussões infinitas com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei, com os doutores da lei. São discussões de caráter religioso. Se tem que seguir essa lei, não pode seguir essa lei, pode fazer milagre, não pode fazer milagre. Jesus foi acusado de ser filho de Beelzebu, de ser seguidor de Beelzebu, de ser blasfemo, de ser pecador, beberrão, que apoiava, né, os pecadores, alguém. Então Jesus foi caluniado, criticado por fazer o bem. Né? Por quê? Porque aqueles fariseus queriam que Jesus tivesse o mesmo comportamento deles,
que fosse uma liderança religiosa, mas uma liderança religiosa que colocava um fardo sobre o povo e não carregava nem com um dedo. Na visão dos líderes religiosos daquela época de Israel, Jesus era um fariseu que precisava ser reintegrado. E Jesus reagiu a isso, porque ele percebia e dizia que a lei não pode... Quer dizer, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Né? E trazia toda uma mensagem de libertação que atrapalhava os planos das lideranças abusivas. Então, uma primeira ideia, assim, um primeiro critério de análise é como é que Jesus identificava o abuso espiritual na própria história que ele viveu, percebendo que aqueles líderes estavam pensando mais em si mesmos do que nas ovelhas sem pastor. Quando Jesus fala, essas ovelhas sem pastor são ovelhas abusadas, ovelhas que não recebiam o serviço que deveriam receber. E Jesus se coloca como aquele que serve, aquele que cuida, aquele que acompanha, ou seja, uma liderança religiosa verdadeira, genuína, né? Então, como é que nós podemos identificar o abuso? Às vezes, nos nossos próprios autoritarismos. Se nós ficamos muito empolgados com um cargo de poder dentro da igreja e começamos a ter sonhos, né, de mandar, desmandar, fazer, desfazer, nós já estamos realmente nos tornando abusivos. O abusador não ouve, o abusador não escuta, não tem compaixão, não tem misericórdia. O que ele quer é implantar o seu plano, as suas ideias, independentemente da situação dos outros. Então, esse narcisismo é muito evidente no abusador. Essa falta, o abusador não chora, né? Jesus chora junto com aqueles que choram, né? Bem-aventurados os que choram. O abusador não tem isso. Olha, eu uma vez conversei com um padre abusador, talvez ele nem soubesse que era abusador, talvez eu nem reconheci na hora que era um abusador. Ele disse uma coisa tão pesada, mas eu vou me permitir dizer para a gente entender o quanto isso é doentio e perigoso. Era um padre, amigo meu, que foi se tornando uma pessoa abusiva por conta de várias coisas que não vem ao caso comentar. E um dia ele me falou, outro dia eu atendi uma moça que estava chorando muito porque ela perdeu o namorado. Olha só, né? Mas tudo bem, mijará menos. Meu Deus do céu. Pois é. Mas vejam, ele não disse isso com nenhum sofrimento e nem, ouso dizer, com consciência do que estava dizendo. Já era uma prática dele, já era uma visão de mundo dele, em que ele já se imaginava como alguém que não poderia sofrer mais com o sofrimento, ou que aquele sofrimento que aquela pessoa trazia não tinha sentido, não tinha significado. Sim. Então, ele já estava atuando como um abusador, né? Então, isso é um alerta para nós, porque também dentro de nós habita um abusador. Quando a gente não tem empatia com os que sofrem, quando a gente trata os outros sem misericórdia, quando a gente não valoriza o sofrimento dos outros, quando a gente não faz isso que o Papa Francisco fala, né? De ter dormir, né? O pastor dorme com as ovelhas e fica com o cheiro das ovelhas. Sentir o cheiro das ovelhas. Sentir e participar e partilhar e compreender tudo isso. A oposição a isso dá um critério de comportamento. Então, um pastor, um líder religioso, um catequista, qualquer pessoa que que tem aquilo que na psicologia fala da psicorrigidez, é uma rigidez psíquica. São pessoas que têm uma ideia fixa, são pessoas que não escutam, são pessoas que não aceitam críticas. Tudo isso compõe um perfil cruel, autoritário, que não condiz com o que nós lemos no Evangelho. Jesus deu todos os critérios de uma liderança saudável. É a liderança que cuida, que escuta, que se faz próximo a todos, que prefere sofrer a fazer sofrer. Enfim, todos esses que no fundo são o conteúdo das bem-aventuranças, né? Quer dizer, em que a gente procura se aproximar dos outros, entender os outros e acompanhar o sofrimento dos outros, né? Então acho que é um critério. É um critério. Agora, isso é claro, né? Ninguém vai sair agora caçando bruxas, né? Sim. Porque
tem que se observar, tem que ter muito o que o senhor falou do padrão, né, do abusador. Mas se depois de tudo isso eu detectar que eu estou sendo abusada, né, vamos dizer aqui na Igreja Católica, a quem eu devo procurar e pedir ajuda? O Papa Francisco exigiu, faz alguns anos, que todas as instâncias, instituições e dioceses tenham uma ouvidoria. Uhum. Então é possível encontrar, você tem que procurar, Sim. mas é possível encontrar. Eu sei, por exemplo, que os jesuítas têm uma ouvidoria. Aqui na Arquidiocese nós temos também. Tem na Arquidiocese daqui, mas você tem que procurar. E em tese, né, eu que não tenho esse conhecimento, mas em tese vamos admitir que existe ouvidoria em tudo quanto é lugar, e mesmo dentro dos movimentos, né, teria que haver, ou deve haver, eu imagino que tenha que existir, uma instância em que a pessoa que tem algum tipo de problema, queixa, denúncia, possa ser ouvida, escutada e valorizada. Uma instituição abusiva, geralmente, não quer ouvir nenhum tipo de crítica e não quer nenhum problema. Sim. Agora, alguém sempre vai levantar a hipótese, mas pode acontecer que seja uma denúncia falsa, pode acontecer que seja um problema diferente, que não haja nenhum abuso. Por isso também o Papa Francisco definiu que essas ouvidorias vão levar a uma investigação em que quem estiver sendo acusado tem todo o direito de defesa, de ampla defesa. Não se trata de caçar bruxas, nem de procurar, né, perseguir ninguém, não é uma cruzada. Uhum. Mas é uma realidade que precisa ser observada. E, a bem da verdade, durante décadas, isso tudo foi muito abafado, foi tudo muito ocultado, silenciado, de modo que muitas vítimas foram produzidas sem nenhum tipo de resposta oficial da Igreja. Então é delicadíssimo. Hoje, por exemplo, um dado recente que a gente precisa ficar atento, o Dicastério dos Textos Jurídicos recebeu do Papa a incumbência de definir canonicamente o que é abuso espiritual. Olha só, dentro da Igreja Católica, no direito canônico, não há uma definição do que é abuso espiritual. Olha como a coisa ainda está nova, vamos dizer assim, né? Sim. É uma coisa antiga que ainda está nova. Então, estamos aguardando que a própria Igreja Católica, o próprio Vaticano, defina o que é abuso espiritual. E uma dica ou uma pista que já tem é o chamado falso misticismo. Então, são pessoas que alegam ter tido visões, alegam que ouvem coisas, né? Jesus me disse, Jesus me falou, eu vi Nossa Senhora. Tudo isso é possível. Mas nada disso justifica que eu possa mandar na vida do outro porque eu disse que vi o quadro de Nossa Senhora respirando e me olhando. Isso aí pode ser verdade? Pode. É uma revelação particular? Fique com ela, guarde para você. Né? Quer dizer, pessoas, é muito curioso. Pessoas que falam sobre misticismo com muita familiaridade deveria despertar a nossa atenção. Romano Guardini, um grande teólogo, disse que Nossa Senhora, depois que ela viu o anjo, ela não conseguia falar. Tanto é que ela não conseguiu contar para ninguém. Não contou para Isabel, não contou para José. Porque quando a gente tem uma visão desse tipo, se alguém aqui teve, sabe que é uma coisa divina. Tomás de Aquino, quando viu Jesus, e quando entendeu que Jesus estava gostando do trabalho dele, teológico, Tomás de Aquino falou, não vou escrever mais nada. Tudo que eu fiz é palha. Ele entrou em depressão, ele não queria mais pregar, não queria mais dar aula. Então, quem teve realmente uma experiência divina, não vai banalizar, outro dia Jesus me falou, não, Jesus está me dizendo, peraí. Né? Então, essa é a pista que o Vaticano tem para identificar pessoas que usam dessa argumentação, né? Tem líderes religiosos que dizem, não, eu tenho 365 anjos da guarda, porque eu sou tão importante que eu tenho que ser defendido por... Um por dia. Um por dia. Então, veja, nós estamos ainda... engatinhando, testando o terreno. É um terreno muito difícil, é uma manipulação muito sutil. Mas eu acredito que se nós tivermos honestidade conosco próprios e com os nossos pastores tiveram honestidade consigo próprios e conosco, nós temos a chance de identificar os poucos abusadores que fazem grandes estragos. E com isso lutar por uma vida religiosa saudável, humana,
né, concreta. E quantas pessoas fazem isso, né, no silêncio? Então não se trata de criar pânico, não se trata de criar um clima de incerteza, mas também não se trata de ficar, vamos dizer assim, de achar que está tudo bem, né? Existem problemas e nós precisamos ter maturidade para enfrentá-los. Tá certo. Professor, a gente está chegando no final do programa. De antemão, já quero agradecer a sua participação com a gente, a sua disponibilidade em atender o nosso convite e pedir para o senhor deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes. Olha, a última mensagem eu acho que seria a seguinte: nós estávamos conversando lá com o clero, né, daqui de Natal, com a presença de Dom João, e um seminarista fez uma pergunta muito bonita sobre como fazer para se recuperar, né, de uma eventual, de uma situação de abuso, ou para, de alguma maneira, se prevenir. E o grande antídoto, a grande terapia é a relação com Deus, uma relação íntima, pessoal, insubstituível, em que nós, realmente, diante de Deus, só nós e só Deus, possamos nos desnudar diante desse Deus criador, misericordioso, e também deixar que Deus se revele de uma maneira muito simples, muito profunda, sem estardalhaço, como uma brisa na vida de cada um, né? Quer dizer, talvez a Páscoa seja uma mensagem oportuna para hoje mesmo, né? Quer dizer, que cada um tenha a sua experiência com Cristo ressuscitado na intimidade do seu coração, sem fazer alarde, porque Jesus não precisa disso. Ele está presente entre nós. Tá certo. Professor Gabriel PRC, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, os livros estão à disposição na Paulus. Isso. É só baixar na loja e comprar. E disponível pela internet também, né? Exatamente. Dá para comprar pela internet. Tem na loja.paulus.com.br, é o site da loja Paulus. E quem quiser entrar em contato comigo, né, pode entrar pelo site cristologiadoencontro.com, só vai até o com. cristologiadoencontro.com, e lá também estão os links dos livros para aquisição. Pronto, a gente vai deixar o endereço na descrição do vídeo e você fica então convidado a conhecer um pouquinho mais do trabalho do professor Gabriel PRC por meio do livro Abuso Espiritual, a Manipulação Invisível. Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez. Luciano, muito obrigado. E o programa Aprendendo com a Igreja vai ficando por aqui. Hoje, domingo de Páscoa, você continua ligado aqui na Rural de Natal FM, que daqui a pouquinho começa a Santa Missa transmitida ao vivo da Catedral Metropolitana de Natal. Tenham todos um excelente domingo, uma abençoada Páscoa, e a gente se encontra no próximo programa, domingo que vem, aqui na Rural de Natal FM. Até lá! Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal.